Começou a data FIFA, hein, gente? Tem Brasil e Senegal ao vivo na Globo, sábado, 1h da tarde. Inclusive, nesse dia, a Globo Esporte começa mais cedo, não vai me deixar aqui sozinho, hein? E Brasil e Tunísia jogam na terça-feira que vem, esse jogo 4h30. Falando de Brasil e Senegal, o jogo vai ser em Londres, onde está Carlos Gil, com frio, inclusive. Tá frio aí, Gil? Tá, sim, Escobar. Boa tarde para você. Um abraço para a zona oeste do Rio. Aqui é a zona norte de Londres. Olha, um cafezinho agora cairia muito bem, ou um chá. Tá frio, tá ventando, tempo fechado, tipicamente londrino, né? A gente tá aqui no CT do Arsenal, tem uma estrutura aqui que é um campo coberto, mas a seleção tá treinando no campo aberto, lá do outro lado, mas já foi fechado para a imprensa nesse momento. Seleção já com um grupo completo, Carlo Ancelotti já com os 26 jogadores, o pessoal que chegou hoje já foi pro campo, né? O Vitor Roque do Palmeiras, Fabrício Bruno do Cruzeiro e a dupla do Flamengo, Alexandro e o Danilo. É daí que o Ancelotti vai montar o time que enfrenta o Senegal no próximo sábado. Aliás, é um duelo com um histórico pequeno, curto, mas com vantagem para os senegaleses, né? 1-1 amistoso em 2019, já nesse ciclo de Copa em 2023, o Senegal venceu o Brasil por 4-2. Num recorte recente, o Brasil tem tido dificuldade contra as seleções africanas. Perdeu de Camarões na Copa, esse amistoso contra o Senegal, perdeu também do Marrocos em 2023, tem uma vitória contra a Guiné. Até por isso, Ancelotti queria enfrentar seleções da África, vai enfrentar o Senegal agora, semana que vem a Tunísia. São duas seleções que fizeram boas campanhas nas eliminatórias, ambas estão classificadas para a Copa, não perderam durante as eliminatórias da África. Quem sabe, uma delas pode até cair no grupo do Brasil. O sorteio é no dia 5 de dezembro. Hoje, mais cedo, antes aqui do treinamento, dois jogadores conversaram com jornalistas. Matheus Cunha, atacante do Manchester United, que vem sendo seguidamente convocado pelo Ancelotti, né? 4 convocações ele esteve em todas. E o único estreante da lista, o Luciano Juba, que vai brigar por uma posição nas laterais. 21 laterais já foram convocados até agora. Vamos ouvir então um pouquinho do Matheus Cunha e também do Luciano Juba sobre essa data FIFA e a oportunidade de disputar pela primeira vez uma Copa do Mundo. Isso ajuda muito. Você pode ajudá-lo em muitas funções. Eu acho que isso ajuda bastante para você voltar, para você estar aqui e, sem dúvida nenhuma, demonstrar para ele que, independente da forma que ele quer jogar, que vai fazer valer a pena ele poder me usar em diferentes posições. A gente sabe que, né, é uma posição que tá passando bastante jogadores. O mister vai estar, claro, observando nos treinos, né, nos jogos, para estar escolhendo, né, os melhores jogadores para estar levando para a Copa, que eu possa estar aproveitando da melhor maneira essa oportunidade e possa continuar bem no meu clube também. Bom, e o Vasco, hein? Iniciou a troca do gramado de São Januário. Ele estava meio feinho, né? Cheio de mancha e tal. O clube prevê que essa nova grama vai estar no esquema já na partida contra o Internacional, dia 28 de novembro, quando o Vasco volta a jogar em casa. Pedrosa, o Vasco tem seu maior número de convocados no ano. Ao todo, serão 4 desfalques para o próximo jogo contra o Grêmio. Isso é o famoso riso de orgulho e desespero. Puma Rodrigues, Paulo Henrique, Carlos Cuesta e o Robert Renan. Ainda não há uma definição se vai existir alguma logística especial para contar com o Cuesta, com o Gomes e com o Puma na partida contra o Grêmio, que é o próximo jogo do Vasco. Assim como na última data FIFA, o clube vai avaliar a questão de minutagem de cada atleta e o tempo de deslocamento para entender o que será viável. E aí, Pedrosa, tá feliz, tá triste? Tá o quê? Cara, eu não fico bolado com a questão de convocação, sabe? É muito ruim você perder os atletas, mas eu sempre entendo que o cara tá lá realizando o sonho dele e tá sendo coroado com o bom futebol que ele tem jogado. O Paulo Henrique já estaria fora dessa partida, então ele tomou o vermelho, ele vai cumprir essa suspensão. E a questão do Cuesta, do Andrés Gomes e do Pumita, o Pumita me preocupa mais, porque você já não vai ter o Paulo Henrique e não vai ter o lateral reserva, que é o Pumita. E aí, provavelmente, ele pode improvisar novamente o Tietê. Ele é titular? O quem? O Puma? Não, ele não é titular. Mas é viagem, Mas ele né? joga, assim, ele tem minutos, né? Uhum. Digamos assim. Então, ao mesmo tempo, na última vez que o Pumita foi para a seleção do Uruguai, ele voltou rapidamente, ele ficou à disposição. Então, eu ainda acho que o Vasco vai criar alguma logística para ter o Pumita contra o Grêmio. E é isso, o Carlos Cuesta e o Carlos Andrés Gomes podem, sim, ficar fora também. Mas eu repito, gente, isso não me preocupa. É pra esse jogo aqui, ó, da 34ª rodada lá na Arena do Grêmio, né, em Porto Alegre. A ausência do Cuesta também me deixa. Se você pudesse escolher um, qual seria? Pra ficar fora? Pra ficar dentro. Cuesta, com certeza. Pra jogar. Com certeza. Mais que o Robert? O Robert? Não tá o Robert? Ah, não, é o Gomes. É o Gomes. Gomes. Com certeza o Cuesta. Pra mim, lá na frente, você pode jogar com o Ryan, Coutinho, Nuno e Verratti. E aí você vai ter a tua dupla. Exato. Na zaga, a discrepância do titular pro reserva é muito grande.
Por mais que o Cuesta tenha falhado aí na última partida contra o Juventude. E bem ou mal, você vai improvisar um Tietê ali. Na zaga, você destrambelha. Na zaga não tem como. Não tem como. É só ver, depois que esses jogadores chegaram, o Vasco cresceu de produção, a gente começou a falar de um Vasco possivelmente ir para uma pré-Libertadores. Depois que eles saíram do time, o Vasco caiu de produção novamente. Olha aí, esses são os próximos jogos do Vasco. Grêmio, que é esse que a gente está falando. Depois vai pegar o Bahia também, fora de casa, na Arena Fonte Nova. E depois vai receber o Internacional em São Januário. Quais são os outros dois aqui para acabar o campeonato? Pega aí quem tu me na pegou, última? Vou pegar aqui. São 38 rodadas, tá, gente? Então, depois desse jogo aqui do Inter, tem mais 2 jogos. O campeonato está encerrando, Vene Casagrande. Essa projeção de ponto aí, você acha quanto? O Vasco? O Vasco pega Mirassol. Pra mim, o Vasco ganhando... Gente, é porque eu acho o Grêmio, assim, um time muito fácil de ser batido, independentemente seja em casa ou não. Eu acho que o Vasco tem condições de ganhar do Grêmio. Jogar lá contra o Bahia é difícil. Eu botaria, sei lá, empate e derrota. Ganhar, o Vascão tem que ganhar do Bahia. Lá do Bahia é Você vai difícil, cometer cara. o crime? Olha só. Sério. Me ajuda a te O ajudar, Bahia é um Pedro. dos melhores mandantes do campeonato, é difícil. cara. O Mas Bahia eu fora quero de que eles casa, percam. Bahia fora de casa é gatinho. Em casa é leão. Entendeu? E os outros jogos são Mirassol e Atlético Mineiro. Mirassol em São Januário, Atlético Mineiro fora. Então joga o último jogo fora. E ó, com uma reforma de São Januário pro ano que vem, o Vasco encaminhou um acordo para jogar lá na minha casa, no estádio Newton Santos. Isso já estava sendo falado, né, gente? Já. O trato entre os clubes será será válido, pelos próximos 3 anos. Pedrosa, tem mais informações, Pedrosa? Tem, a gente pode falar não só disso, mas também da troca de gramado que vai acontecer em São Januário. Primeiramente, essa situação com o Newton Santos já era muito bem encaminhada, desde que começou o papo de reforma. O Vasco encara o Newton Santos como um estádio muito positivo também, porque você tem 45 mil lugares, digamos assim. Sim, é isso mesmo. Então, você vai poder atender o seu sócio torcedor do Rio de Janeiro por completo. Porque muitas vezes em São Januário, o cara que paga o sócio, quando o rating abre lá, 5 estrelas, 4 estrelas, acaba o ingresso e mesmo o cara que tem 2 estrelas, 3 estrelas, às vezes fica sem ingresso. No Newton Santos não, você vai poder ter jogos a todo momento lotados lá dentro do estádio e eu acho que o Vascaíno tem que abraçar essa ideia. O Newton Santos também é um local que você não vai ter um gramado ruim, o Vasco vai se adaptar à questão da grama sintética. Eu acho que é uma boa escolha desse setor, principalmente para não ficar migrando toda hora. Joga aqui, joga ali, joga ali. Eu acho que o Newton Santos pode ajudar o Vasco nesse sentido. E a questão da troca de gramado, a gente sabe que a gente explicou lá aquela questão das manchas, que não atrapalhava o esportivo, mas estava atrapalhando esteticamente. Os jogos em São Januário realmente traziam uma estética muito feia para o que é o campeonato. Eu acho que essa troca de gramado vai ser muito interessante. Mas logo agora? Então, eles vão trocar o gramado agora, tá? Até o jogo contra o Internacional, que é quando o Vasco joga lá na sexta-feira, para justamente tirar essas manchas. Aí a pessoa pergunta assim, Pedrosa, mas então não vai ter reforma? Vai, porque a grama pode ser reutilizada em qualquer outro local. Para quem não sabe, a grama ela não é plantada e fica ali fixa. Elas são camadas, placa, né? Elas são placas. E aí o Vasco pode, quando começar a reforma, pegar essa mesma grama que vai ser replantada, que vai ser trocada, digamos assim, e utilizar no campo do CT, utilizar no campo da base. Então, a troca de grama não vai ser um dinheiro gasto à toa e nem impede a reforma do Vasco. Muito pelo contrário, essa grama vai ser preservada e utilizada quando pelo que começa a reforma? Quando que ele fecha? Final do ano? A tendência, finalizando a questão da venda do potencial construtivo, dezembro, janeiro. É isso que o Vasco trabalha então, nesse já momento. A próxima temporada todinha o Vasco já está em São Januário. Já está no Newton Santos. Vou pensar. Você vai trabalhar. Literalmente vai ser sua casa de festa agora. Minha caraca. Vou pensar. Você me quer ou não me quer? Eu acho que você faz um trabalho sensacional. Eu tenho certeza que você tem várias músicas preparadas para o gigante. Só que não vai trabalhar muito. Tratei muito bem lá quando você foi. Vai dobrar final de semana? Haja voz, hein? Te tratei muito bem lá, hein? Só ganha lá quando jogou Vasco do Nova Iguaçu, Vasco no Fluminense, Vasco não sei o quê. É verdade. É mesmo, o tapetinho deu sorte pro Lucas Eu gosto Pedrosa. do tapetinho. Olha aí, ó. Mesmo ainda na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o Vasco da Gama já começou seu planejamento visando a próxima temporada. A diretoria Cruzmaltina, comandada pelo presidente Pedrinho, tem como objetivo reforçar o elenco para brigar por títulos e garantir presença na Copa Libertadores de 2026. Segundo informações apuradas, a cúpula vascaína já identificou algumas carências no elenco atual, especialmente na posição de volante, setor considerado prioridade no mercado. Um dos nomes que mais agrada à diretoria é o do brasileiro Fabinho, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Al Ittihad, da Arábia Saudita.
Fabinho, que recentemente foi convocado para os amistosos da seleção brasileira, vive um momento de indefinição em seu futuro. O volante está em fim de contrato com o clube árabe, o que poderia facilitar uma eventual negociação com o Vasco. No entanto, um dos principais obstáculos para a concretização do negócio seria o alto salário do atleta, considerado fora da realidade da maioria dos clubes brasileiros. Ainda assim, o presidente Pedrinho vê com bons olhos a possibilidade e pretende estudar alternativas financeiras para viabilizar o sonho de contar com um experiente jogador. A ideia da diretoria é montar um elenco competitivo e equilibrado, com jogadores de peso que possam elevar o patamar do time na próxima temporada. Caso o interesse evolua, Fabinho poderia ser uma das grandes contratações do Vasco para 2026. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O volante Fabinho seria um baita reforço para o Gigante da Colina em 2026? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.